Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Começamos agora o nosso GeoResolve. Vamos resolver hoje uma questão da prova geral da UEPG de 2022, a questão número 42. O enunciado da questão diz assim: sobre os fatores do clima, assinale o que for correto. O que são fatores do clima, pessoal? O fator, ele interfere no clima sem compor o clima. Quem compõe o clima são os elementos climáticos. Então lembre lá rapidinho quais são os fatores: a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas e o relevo. E lembre-se também que a latitude, além de ser fator, ela ajuda no elemento temperatura, que é o definidor das zonas climáticas da Terra. Lembre-se que nós temos a zona tropical entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, uma zona temperada do norte e uma do sul, sempre entre um trópico e um círculo polar. Então, a zona temperada do norte entre o Trópico de Câncer e o círculo polar ártico, a zona temperada do sul entre o Trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, e dentro dos círculos polares, aí nós temos o quê? As zonas polares. Dentro do círculo polar ártico, a zona polar ártica, dentro do círculo polar antártico, a zona polar antártica. 01, o que a 01 fala? A 01 diz assim: altitudes baixas em regiões próximas ao nível do mar registram em média temperaturas mais elevadas que altitudes maiores, devido à maior presença de gases e absorção dos raios do sol pela superfície. A altitude, ela é inversamente proporcional à temperatura. Portanto, pessoal, se a altitude é baixa, a temperatura é alta, o que torna a 01 verdadeira. Então, primeiro fator aí, o fator altitude apareceu. A altitude é inversamente proporcional à temperatura. Se eu tenho menos superfície e menos ar, vai absorver menos calor. Por isso que a altitude maior, temperatura menor. Na questão, ele afirma altitude menor, temperatura maior. Então, sempre a altitude e a latitude, elas são inversamente proporcionais à temperatura. Agora, dá uma olhadinha na 02. O relevo pode apresentar condições que contribuem, que dificultem, ou que facilitem a passagem de fluxos de calor ou umidade, sendo, portanto, um dos fatores climáticos. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que o relevo pode fazer? Pense no Planalto da Borborema, localizado no litoral da região Nordeste. Ele impede a entrada de umidade vinda do oceano e é um dos causadores do sertão nordestino, da seca no sertão nordestino, certo? Então, a 02 também é verdadeira, uma vez que ela afirma verdadeira. Olha, com a caneta verde escrevendo verdadeira não dá, né? Verdadeira. Por que ela é verdadeira, pessoal? Porque o relevo realmente ele pode facilitar ou dificultar a entrada de umidade e é um fator climático. Agora, olha 04. A distribuição das terras emersas e dos oceanos não tem importância como fator climático. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó, pessoal. Maritimidade e continentalidade. Por que o hemisfério norte é mais frio que o hemisfério sul? O hemisfério norte é mais frio que o hemisfério sul. Porque o hemisfério norte tem mais terras emersas, então ele tem mais ação da continentalidade, o que amplia a amplitude térmica. O hemisfério sul é mais quente que o hemisfério norte. Por quê? Porque ele tem mais água. A maritimidade, ela diminui a amplitude térmica, o que faz com que conserve melhor a temperatura. A água é um bom regulador térmico. Agora, com os polos é o contrário. A massa continental do Polo Sul é maior, logo o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte. Então, a nossa 04, por isso, ela é falsa.
Por que ela é falsa, professor? Porque a distribuição do oceano e a distribuição das terras interferem sim no clima e na temperatura. Agora dá uma olhadinha na 8. As regiões do planeta na latitude 0 registram em média as temperaturas mais elevadas que as regiões localizadas a 66 norte e 66 sul. Do que ele está falando? Ele está falando da zona climática polar e da zona climática tropical. Por que a zona climática tropical é mais quente? Porque entre os trópicos a incidência dos raios solares ela é perpendicular em boa parte do ano, enquanto que nas regiões polares essa incidência, por conta do formato e da inclinação da Terra, ela é oblíqua. Então é uma incidência solar menor, o que justifica a menor temperatura. Portanto, a questão 08 também é verdadeira, certo? Agora eu não escrevi verdadeira, escrevi verdadeira. Então, essa questãozinha aqui vai dar 11 o gabarito, certo? Questões como essa da UEPG somatória, elas exigem uma explicação um pouquinho maior. Mande para nós a sua sugestão de questão, aquela questão que você não entendeu, que você não consegue resolver, quem sabe ela aparece aqui no GeoResolve. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!